Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal, seja bem-vindo ao nosso vídeo. Na manhã dessa segunda-feira, você é o nosso convidado especial, então fique no vídeo até o final. Olha, na edição dessa manhã a gente vai falar pra caramba a respeito do jogo de ontem, né? 2 Bangu, 2 Vasco, onde a arbitragem roubou a cena, né? Roubou a cena, literalmente, e a gente vai falar muito sobre essa partida também com erros individuais do Gigante da Colina ali entre alguns jogadores e lesão que pode preocupar de jogador no meio-campo. E também vamos falar sobre reforço confirmado, né? O volante que está chegando ao Vasco, já está tudo certo. Vamos detalhar toda essa transação. E claro, antes da gente começar a falar sobre tudo isso, eu quero convidá-los para a nossa campanha Você no Caldeirão. Não importa de qual lugar do Brasil você seja, você pode ganhar uma vinda para São Januário com tudo pago. Transfer, passagem aérea, ingresso, ganhar um presente na loja Gigante da Colina, almoçar conosco no restaurante do Almirante, estar no pré e no pós-jogo na Barreira com a gente fazendo aquela resenha, pisar no gramado de São Januário, tirar foto com a estátua do Roberto Dinamite, conhecer todas as instalações do complexo de São Januário e viver um dia inteiro no Caldeirão, depois fechando a noite assistindo o Vasco das arquibancadas para sentir toda a emoção que só o Caldeirão de São Januário pode te proporcionar. A nossa campanha Você no Caldeirão já é um sucesso, então corre lá no @LinekerCB_Vasco, tá aqui o arroba, não esqueça de digitar isso aqui lá no seu Instagram e me mande um direct ou vai lá no link que está no meu perfil na bio. Clicando lá você já vai participar por apenas R$ 1,99, realizar o seu sonho de estar no Caldeirão de São Januário. Só consegue vencer quem participa, então corre lá e participe. Começar esse vídeo, vamos falar antes sobre reforços, né? Antes de a gente começar um assunto pesado aqui, que é o Campeonato Carioca, né? Vamos começar a falar sobre reforços. O Gigante da Colina acertou a contratação do volante de 21 anos, Juan Sforza, junto ao New Old Boys da Argentina. Valores giram em torno de 5 milhões de dólares, mais $1 milhão por metas alcançadas. Se o jogador alcançar metas, o Vasco paga mais $1 milhão ali, cerca de 4,9 milhões de reais ao New Old Boys da Argentina. O Gigante da Colina acerta a contratação do jovem que está com a seleção pré-olímpica no torneio pré-olímpico, lá que o Brasil também está participando, onde está Marlon Gomes e Gabriel Peck. Lembrando que o jogador só chega ao Cruz Maltino assim que se encerrar esse torneio, que tem previsão para acabar no dia 11 de fevereiro. O jogador deve vir no dia seguinte, no dia 12, se reapresentar também ao seu país para chegar ao Brasil e está sendo apresentado pelo Vasco, integrado na equipe do técnico Ramon Dias, que também é argentino, e aprovou, né, a contratação de Juan Sforza para o Cruz Maltino em 2024. Lembrando que o New Old Boys ainda fica com 20% dos direitos econômicos. O Vasco está adquirindo 80% do jogador. E aí, torcedor vascaíno, eu queria saber a sua opinião sobre Juan Sforza, um jogador que, na minha opinião, é uma estrela ali do futebol argentino, né? Ainda precisa ser lapidado, mas é um baita de um jogador, roubou a cena ali no New Old Boys da Argentina. Enfim, né, agora vamos falar sobre Campeonato Carioca. É até difícil falar sobre o Campeonato Carioca, sendo que é um campeonato que, na minha opinião, poderia acabar a qualquer momento. Campeonato viciado em problemas com a arbitragem, com problemas com direito de transmissão, aí tem vontade de rede de transmissão daqui, de emissora ali, aí puxa para um lado, puxa para o outro, uma hora você assiste na Band, outra você assiste no Sport TV, outra você assiste no YouTube. Cara, o Campeonato Carioca é uma complicação
enorme e precisa ser reformulado o quanto antes. Na minha opinião, fecharia as portas e se encerrava ali, tentaria um negócio junto com equipes de Minas, de São Paulo, faria um torneio como a Copa do Nordeste, né? Mas enfim, vamos falar enquanto existe esse campeonato aí, por enquanto, né? Vamos falar sobre ele. O Vasco entrou em campo ontem no Mané Garrincha às 16 horas para enfrentar o Bangu. O jogo terminou 2-2. Quero destacar alguns pontos dessa partida. Primeiro ponto, o primeiro gol do Bangu, falha do Léo Jardim. O segundo gol do Bangu, o Medel um pouco precipitado em um lance que, na minha opinião, não foi pênalti, tá? Não teve força suficiente, mas poderia ter evitado ali. Guilherme Medel, um cara experiente, não precisava ali fazer uma carga nas costas do Gabriel Freitas, né? O atacante ali do Bangu, enfim. E outra situação preocupante desse jogo é a lesão do Paulinho. Então, esses 3 pontos aí, antes da gente falar do cara da partida que foi o árbitro, né? O senhor Tarcísio Pinheiro Caetano. O Vasco começou o jogo controlando o Bangu, né? Ritmo de treino, Vasco tocando bem a bola, mas com 4 minutos o Jair, né, deu um carrinho na bola, nem falta eu marcaria naquele lance se eu fosse árbitro. E o Tarcísio Pinheiro Caetano, árbitro da partida, de forma tendenciosa, óbvio, estava claro isso, expulsou direto o Jair, deixando o Vasco com 1 a menos. O Vasco começou o jogo com 4 minutos já com um jogador a menos, o Jair saiu ali irritado, o árbitro já irritando o elenco Cruz-Maltino em campo, né, fazendo essa parcialidade psicológica dentro de campo. E o Vasco, mesmo assim, continuou, né, mandando no jogo, tocando mais a bola, mas não tinha tanto poder ofensivo, porque teve que abrir mão de um jogador de ataque para a entrada do Zé Gabriel, para compor ali o meio-campo. Então o Vasco perdeu o poderio ofensivo, mas continuou controlando o jogo. Marcou o seu gol com o Bruno Prachedes e tomou o gol logo em seguida com a falha do Léo Jardim, um chute de fora da área. O Léo Jardim aceitou ali o gol de empate do Bangu. Aí eu falo para vocês, a gente vem para uma partida, o Vasco com 1 a menos, normalmente o árbitro, que foi tendencioso nessa escolha, ele começa a querer ser um pouco, começa a tentar dar equilíbrio na partida, né? E começou a amarelar jogadores do Bangu, e aos 44 do primeiro tempo, onde o Eric Marcos sofre uma falta muito grave, muito forte do Gabriel Canella, o árbitro amarelou o jogador do Bangu em um lance para expulsão clara, tá? Ele expulsou o Jair num lance que não foi nada, essa do Gabriel Canella aos 44 do primeiro tempo, ele não expulsou, porque para compensar, aos 44 do primeiro tempo, daria campo ao Vasco para um segundo, né? Então, como ele estava ali de forma tendenciosa para apitar apenas para um lado, ele não ia expulsar os 44 do segundo tempo. Foi o que aconteceu. Ele expulsou o jogador do Bangu lá aos 34 do segundo tempo, faltando 10 minutinhos para acabar o tempo regulamentar. Porque aí 10 minutos fica mais difícil, né? Você criar situações de gol, já está em cima, a questão física já está, os jogadores já estão desgastados. Então, mais uma vez, tendenciosamente, né, até é um absurdo a gente analisar isso, porque é muito claro, é ridículo o que o árbitro tentou fazer, não expulsou no lance do Eric, porque eram os 44 minutos do primeiro tempo. Se fosse os 44 do segundo, ele expulsaria, porque não daria poder de reação para o Vasco durante a partida, né? Mas enfim, aconteceu a mágica de Dimitri Payet no final do jogo. O jogador faz linda jogada, deixa o zagueiro do Bangu no chão e marca lá os 55 do segundo tempo, né? E aí o jogo já teria acabado ali naquele gol do Payet. O árbitro me dá mais 2 minutos de acréscimo, aí o Bangu vai para o ataque, é um lance que a bola tá lá disputada no alto, o Medel esbarra nas costas do atacante Gabriel Freitas, e o árbitro louco para marcar um pênalti de qualquer jeito. Aí eu falo para você, a gente já sabia que o árbitro estava tentando arrumar alguma coisa ali no final do jogo. Isso era fato. O árbitro tendencioso na partida. Porque o Vasco vencendo ia para a liderança e ameaçaria já o Flamengo, que está fora da zona de classificações. O Fluminense, que venceu o Nova Iguaçu, que chegou agora à liderança. Então começa a ameaçar jogadores
que tem essa tendência de chegar junto, firme, ele justificou um pênalti do Medel, que na minha opinião o Medel também foi infantil, não precisava chegar daquele jeito. Aí foi e marcou o pênalti, estava doido para marcar aquele pênalti, estava louco para marcar. O árbitro da partida marcou o pênalti, o Bangu empatou e logo em seguida, né, como tinha 2 minutos, o Bangu empatou com 1, ainda tinha 1 minuto e o Vasco perde um gol, Ryan perde um gol ali, cara a cara, na verdade uma bela defesa do goleiro do Bangu lá no finalzinho. E o árbitro, assim que viu que o Vasco ia para cima, ele terminou logo em seguida do lance para encerrar ali e realizou o seu trabalho, meu. Realizou o seu trabalho. Quando a gente fala que o árbitro é ruim, péssimo, a gente livra ele, né? Livra a vergonha que ele causou na partida, mas não é ruim. É tendencioso, é parcial. Árbitro parcial. Eu não tenho vergonha de falar isso, nem cuidado, porque é verdade, cara. A gente tem que falar a verdade. Infelizmente, o que aconteceu no Mané Garrincha foi vergonhoso em um campeonato falido, que é o Campeonato Carioca, e uma arbitragem vagabunda. E outra, né? O Vasco solta uma nota informando o seguinte. O Gigante da Colina falou o seguinte, ó. O Vasco da Gama Safra enviou um ofício à Ferj requerendo que o árbitro da partida, o senhor Tarcísio Pinheiro Caetano, nunca mais compõe a equipe de arbitragem em jogos do Vasco, em qualquer função ou competição. E também pediu esclarecimentos, né, sobre essas decisões da arbitragem ontem, que aconteceu ontem na nota oficial do Vasco. Tá falando hoje, que aconteceu ontem essa nota. A Ferj divulgou uma nota sobre a arbitragem também, tá? Vou trazer aqui para vocês, ó. Por determinação do presidente da federação, nenhuma decisão deverá ser tomada antes do resultado de uma análise com fundamentos técnicos sobre a atuação da arbitragem na partida entre Bangu e Vasco. Eles ainda querem analisar tecnicamente o que foi feito. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É mais uma atrocidade aí à vista, tá? A gente vai ter aí surpresas ainda de profissionais falando um tanto de besteira para justificar essa porcaria de arbitragem. Mas vamos lá. Tal determinação não significa, sob nenhuma hipótese, deixar de considerar ou reconhecer erros que possam ter ocorrido, mas tão somente os cuidados necessários a conclusões justas. Em assim sendo, fica o departamento de árbitros incumbido de receber 2 representantes do Vasco nessa segunda-feira, hoje, no horário das 15 às 18, para que ouçam suas ponderações e, na sua presença, analisarem a atuação e decisões do árbitro e assistentes em todos os lances que assim se justifique. Ao final, que seja elaborado um documento conclusivo encaminhado à presidência. Então, vai ter uma reunião na tarde dessa segunda-feira. Lúcio Barbosa já vai para o Rio de Janeiro, né? Já vai se despedindo de Brasília, já está a caminho, se bobear, já chegou para acompanhar aí essa reunião na Ferj, que eles vão tentar arrumar um jeito de analisar tecnicamente a vagabundagem, né? O que já aconteceu no Campeonato Brasileiro com o Vasco, né? Eles sentam, a comissão de arbitragem faz uma patifaria de análise para justificar, não é erro de arbitragem, eles justificam o roubo. Vamos parar de falar erro, porque quando a gente fala erro é porque o cara é muito ruim e perdido no jogo, ele errou. Não é erro, é parcialidade, é vagabundagem e pilantragem. Então a Ferj vai repetir, né? Vai repetir essa patifaria, vai chegar lá, pegar profissionais que não entendem porcaria nenhuma para tentar justificar uma arbitragem tendenciosa para segurar o Vasco na tabela, para o Vasco não liderar e quem sabe, né, numa eventual semifinal contra o Flamengo, que seja o Vasco com vantagem de empate. Preste atenção, a Ferj quer que o Flamengo seja campeão de qualquer jeito desse campeonato carioca, porque não ganhou nada ano passado e tem chances de não ganhar nada esse ano, porque o Campeonato Brasileiro está sendo nivelado por cima, os clubes estão se reforçando, as SAFs estão colocando dinheiro, não é o caso específico do Vasco, da SAF do Vasco, mas a gente vê Bahia se reforçando, muitos clubes se estruturando para esse ano, então a competitividade vai ser grande no Campeonato Brasileiro. Então a Ferj já tem o seu favorito para ser campeão carioca. De olho nessa vagabundagem que é esse campeonato que para mim tem que acabar.